Olha, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre dilatação térmica, mas precisamente ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre as equações que regem cada parte da dilatação térmica. A dilatação térmica é dividida em três partes, e cada uma das partes você pode perceber que corresponde a uma direção, podemos dizer assim. O universo físico é formado por 4 dimensões, 3 físicas e uma temporal. Tá? Essas 3 dimensões físicas se dividem em comprimento, largura e altura. Conforme você vai acrescentando mais uma dimensão, você vai aumentando o número delas, obviamente. E isso acontece aqui na dilatação térmica. A dilatação térmica ela pode se dar em uma direção só, ou em duas, ou em três, certo? E conforme esses objetos eles vão aquecendo ou esfriando, então eles vão, consequentemente, se aquecer eles crescem, se esfriar eles encolhem, tá? E eles são regidos, esse aquecimento, esse encolhimento é regido por essas equações que estão aqui. E essas equações, você pode perceber que elas são muito parecidas. Bom, elas são bem parecidas porque elas falam da mesma coisa. A única coisa que vai mudar dentro dessas equações, além das letrinhas que você está vendo aí, vai ser, fisicamente falando, as dimensões a qual elas estão sendo representadas. Por quê? Essa primeira equação aqui é a equação da dilatação linear. Okay? A dilatação linear só dá só uma direção. Então, todos os componentes que estão aqui nessa equação vão funcionar para uma única direção. Okay? Assim como na dilatação superficial, você pode perceber que ela é exatamente... Não exatamente, né? A gente está tendo aqui letras diferentes, mas se você perceber, elas são praticamente idênticas. Elas têm um delta, alguma coisa no começo, alguma coisa zero em seguida, multiplicando por uma letra grega e multiplicando também por um delta θ. Tá? Eu já vou dizer o que é cada uma dessas coisas. A mesma coisa é a dilatação volumétrica, que, diferente das outras, você está acrescentando uma dimensão a mais, então ela vai ter 3 dimensões. Então, dilatação linear, uma direção só. Por exemplo, só no comprimento ela cresce numa direção só. Dilatação superficial, ela cresce, então, 2 direções, uma assim e outra assim. E dilatação volumétrica, ela cresce para tudo qualquer lado. Tá bom? A única diferença delas é essa. Obviamente, se a gente está falando, então, de dilatação linear, o que você vai ter aqui é um crescimento linear. Então, você vai ter um tamanho linear inicial, você vai ter uma variação desse tamanho linear, tudo representado aqui pelo ΔL e o L0, tá bom? O alfa é um coeficiente de dilatação linear, tá? E cada substância vai ter um coeficiente de dilatação linear próprio. A gente vai falar dele um pouquinho também. Diferente, porém igual, esquisito, né? Diferente, porém igual da dilatação linear, aqui na dilatação superficial, o que vai mudar é, em vez de ser, como eu disse anteriormente, linear, ela é superficial. Em vez de ser uma dimensão, ela é em 2 dimensões. Então você não está mais crescendo um comprimento, você não está esticando uma linha, podemos dizer assim. Não é de fato esticar uma linha, mas é como se a gente estivesse esticando uma linha. Na verdade, a gente está abrindo um tecido, você está em 2 dimensões diferentes, uma área, alguma coisa com área, e você está expandindo essa área, ela vai ficar maior. E a dilatação volumétrica, como eu disse, é para tudo qualquer lado, então você está aumentando o volume daquela substância, daquele objeto. Por isso, dilatação volumétrica. Tá bom? Bom, a gente sabe que para a gente aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho de certos objetos ou substâncias, a gente então adiciona calor a elas, né, energia, e elas mudam de acordo com o seu coeficiente de dilatação. Porém, o coeficiente de dilatação ele depende de quantas dimensões você está expandindo. Então, pode existir o mesmo coeficiente de dilatação para o mesmo objeto, a mesma substância, mas para dimensões diferentes. E como é que você vai trocando essas informações entre elas? Através da conversão entre coeficientes de dilatação. Simples. Cada uma delas aqui representa podemos dizer, uma dimensão diferente. Por quê? A gente viu que o alfa aqui era a representação da dilatação linear, tá juntinho aqui. O beta é a representação do coeficiente de dilatação superficial, ou seja, em 2 direções. E o gama, aqui, ele faz parte da dilatação térmica volumétrica, ou seja, em 3 dimensões. Por isso que você está vendo essa conversão desse jeito aqui. O número que fica aqui embaixo, no denominador, representa a quantidade de, podemos dizer,
quantidade de dimensões em referência ao alfa, tá bom? É óbvio que a gente pode encontrar situações diferentes, como no exercício que a gente ainda vai fazer hoje, para, por exemplo, do alfa para o gama, tendo referência o gama, ou tendo prioridade o gama. Mas aí é uma matemática básica, onde você pega o cara que está dividindo, joga para o outro lado multiplicando, e a gente consegue achar o fator de conversão certo para fazer as contas, tá bom? Bom, desmembrando mais ainda daquelas equações, a gente tem o que é cada parte daquela equação. As três equações, eu coloquei uma embaixo da outra, para vocês verem que elas representam, os elementos representam basicamente a mesma coisa. Os deltas. Delta quer dizer variação. Então lembra, toda vez que você tiver esse triângulozinho aqui, que é o delta, é uma letra grega, tá? Você tem variação. E a variação, nesse caso, já que a gente está falando de dilatação, então você está crescendo, está fazendo alguma coisa expandir. Seja em uma direção, duas direções ou três direções. Então você tem a variação do tamanho, tá bom? O ΔL sendo a variação do tamanho em uma única direção, lembrando aquilo que eu falei sobre esticar a linha. O ΔS, a variação superficial, ou seja, você está aumentando a área como se estivesse esticando um tecido de uma roupa, por exemplo. E dilatação volumétrica, como se estivesse literalmente aumentando alguma coisa em três dimensões de tamanho. Você está aumentando o volume dela, tá bom? Lembrando que isso aqui é sobre dilatação térmica, você pode tanto expandir, se você adicionar energia, aumentar a temperatura dela, ou você pode também retrair, deixar menor, se você tirar a temperatura. Isso acontece bastante com o termômetro de mercúrio, onde quando você vai tirar a temperatura de alguém, você vê o mercúrio se expandindo para até achar o equilíbrio térmico, para dizer qual é a temperatura daquele corpo, né? E depois ele volta para a posição onde ele estava quando ele fica em, podemos dizer, harmonia térmica com o ambiente. Tranquilo? Beleza. Depois do sinal de igual, você tinha delta alguma coisa, por exemplo, ΔL igual a L0. O que é L0? O que é o zero daqui? Zero, normalmente, quando você vê aqui nessa parte de baixo, quer dizer que é alguma coisa inicial, tá bom? E já que a gente estava falando aqui em cima sobre tamanho, variação de tamanho, ou seja, ΔL, ΔS e ΔV, sendo a variação do tamanho, então L, S e V vão representar o tamanho também desse objeto. Logo, se esse zero é inicial, então L0 é o comprimento, ou seja, em uma única direção inicial. O S0 vai ser, então, a área. Aqui, lembra do tecido que eu falei em duas dimensões? Superficial. No caso, a superfície inicial. E V0, o volume inicial. Tá bom? Ou seja, o tamanho inicial de cada coisa. Bom, as letras gregas, como eu já disse anteriormente, são os coeficientes de dilatação e cada substância vai ter o coeficiente de dilatação próprio, tá bom? E, por fim, o Δθ, que é a variação de temperatura. Bom, é meio óbvio isso. Por quê? Se a gente está falando que quando a gente adiciona calor, aumenta a temperatura em um certo objeto e ele vai expandir a partir disso, quer dizer que inicialmente ele tinha uma temperatura e a gente cedeu mais calor para ela, deu mais calor para ela, então vai aumentar a sua temperatura. Você tem uma variação aí, tá bom? E essa variação de temperatura tem que ser levada em conta, já que é ela que vai fazer todo esse processo de dilatação. Caso não tivesse essa variação de temperatura, você não ia ter nenhuma variação no tamanho. Ela ia continuar com o seu tamanho inicial e é isso. Tranquilo? Agora, bora pôr em prática isso. Um exercício bem simples, bem rápido. Um paralelepípedo, palavra difícil. Um paralelepípedo de alumínio de coeficiente linear de dilatação alfa igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1 tem dimensões 5 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros a 0 graus Celsius. Okay? Após ser aquecido até 100 graus Celsius, quanto aumentará o seu volume? Pessoal, uma coisa que eu sempre falo é, toda vez que você for fazer uma questão de física, você tem que prestar atenção em duas coisas. A primeira delas é os dados que a questão te dá. Tira todos os dados que a questão te dá. No caso aqui, os dados são esses, tá? Ele deu o coeficiente de dilatação, o alfa. Lembra, se é alfa, é o primeiro. Então, é o coeficiente de dilatação linear, ou seja, em uma única direção. Ele deu o volume inicial, e aí a gente já tá com um problemaço. Eu já vou explicar por quê. Mas também não é nada que não tem para resolver. Sendo que ele deu as dimensões
desse paralelepípedo e essas dimensões elas vão te dar o volume daquele paralelepípedo. Para você tirar o volume de um objeto desse tipo, você só precisa multiplicar suas dimensões. No caso aqui vai ser 5 vezes 40 vezes 30. Como está tudo em centímetros, você pode fazer isso. O resultado final vai ficar em centímetros cúbicos, que no caso aqui é 6.000. Tá bom? E por fim, você tem a variação de temperatura. Óbvio, se primeiramente esse paralelepípedo estava a 0 graus e depois você aqueceu ele até 100 graus, então você teve uma variação de temperatura de 0 a 100. Tá bom? Variação a gente sabe que é algo final menos o inicial, então a gente vai pegar a temperatura final, subtrair da temperatura inicial e a gente tem a variação, que no caso aqui é 100, ok? 100 menos 0 é igual a 100. Que coisa, né? Difícil demais. Beleza, a segunda coisa que eu preciso para você prestar atenção numa questão de física é a situação em si. Por quê? Aqui a questão ela te deu o coeficiente linear de dilatação. Só que, no final da pergunta, ela está querendo saber qual é o volume final. Se a gente tem dilatação linear e depois você quer saber o volume, então alguma coisa aí tem que ser trocada. Como a questão está pedindo para você ter o volume, então você vai ter que trocar o coeficiente de dilatação linear para coeficiente de dilatação volumétrica. E como é que a gente faz isso? Isso foi visto lá atrás, ó, aqui, ó, bem aqui. Então a gente vai ter que botar em conta o alfa sobre 1 sendo igual ao gama sobre 3. Tá bom? O legal do alfa sobre 1 igual a gama sobre 3 é que quando você passar o 3 para o outro lado, você vai ter isso aqui. Ok? Se então alfa sobre 1 é igual a gama sobre 3, então a gente pode falar que gama é igual a 3 vezes o alfa. Tá bom? E agora a gente só precisa pegar o alfa e substituir aqui nessa conta. E vai ficar muito tranquilo de fazer. Fazendo então 3 vezes 2 vezes 10 a quinta, a gente... Então, nessa parte não é 10 a quinta, é 10 a menos 5. Perdoe pelo meu erro. Acontece, eu também sou humano. A gente vai ter 6 vezes 10 a quinta, tá bom? Agora, com o coeficiente de dilatação volumétrica pronto, a gente só precisa substituir na fórmula da variação volumétrica, tá bom? A dilatação volumétrica, que é essa aqui, tá bom? Substituindo então os valores, a gente vai ter que o valor inicial, né, o volume inicial dele está aqui em 6.000 centímetros cúbicos, tá bom? Lembrando que aqui não tem problema nenhum com essa unidade estar em centímetros cúbicos, porque todos os outros dados que você tem não tem nada falando sobre tem que ser em metro, então você pode deixar em centímetro nesse caso, e seu resultado também vai sair em centímetros, tá bom? No caso, centímetros cúbicos. Beleza, a gente vai ter então 6.000, que é o valor do volume inicial, 6.000 centímetros cúbicos, vezes o coeficiente de dilatação agora volumétrico, não mais linear, que a gente acabou de achar, que é o 6.000, ó, tô ficando 8. O 6 vezes 10 a quinta, aqui bem substituído, e a variação de temperatura que a gente já tinha visto lá no começo, sendo 100 graus Celsius. Agora é só matemática básica, é só você fazer as multiplicações que tem que fazer. No caso aqui, eu multipliquei o 6 vezes o 100 vezes o 6.000 e deu esse número gigantesco. Se eu não me engano, é 3.600.000. É isso mesmo. Tá bom? E aqui uma propriedade muito interessante sobre potência. Tá? Eu peguei esse 10 elevado à quinta, eu joguei ele no denominador. Quando eu faço esse tipo de operação, você precisa trocar esse sinal negativo do expoente para positivo. Se fosse o contrário, seria a mesma coisa. Se aqui fosse positivo, aqui na linha de cima, quando eu passasse para baixo, teria que ser negativo. Tá? Mas, nesse caso, para facilitar muito mais as contas, é bom deixar desse formato aqui, tá bom? Então, botamos então esse 10 elevado a menos 5 no seu denominador, a gente pode expandir esse número, certo? E ficaria mais ou menos assim. Aqui vem aquela burlância matemática maravilhosa que qualquer pessoa adora, inclusive eu, que é sair cortando os zeros, tá bom? Você pode fazer isso quando você tem uma conta dessa. Aqui embaixo você tem um múltiplo de 10, certo?
Aqui tem, deixa eu ver, 100 mil. Então, você tem um número aqui com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, esses 5 zeros que estão aqui podem cortar com os 5 zeros que estão aqui. O que eu estou fazendo é uma redução, dividido em cima e embaixo cada vez por 10. Na verdade, eu dividi em cima e embaixo por esse número aqui mesmo. No final das contas, esses 5 zeros e esses 5 zeros vão deixar de existir e vai ficar somente o 36. Lembrando que eu disse lá no começo, em que, já que a gente está trabalhando aqui com centímetros cúbicos, o resultado final também vai ter que ser em centímetros cúbicos. Tranquilo? Então, descobrimos quanto ele vai aumentar. Não é que ele ficou agora com 36 centímetros cúbicos, porque, poxa, ele tinha 6 mil e agora ele está com 36? Não. O resultado final, qual o tamanho que ele vai ficar, vai ser os 6 mil que ele já tinha, mais os 36 que ele conseguiu com essa transferência de energia, com esse aquecimento de 0 a 100 graus Celsius. Tranquilo? Ou seja, se a gente for botar isso em algo que a gente está mais acostumado, seria mais ou menos 36 mililitros a mais que esse paralelepípedo cresceria. É muita coisa, mas ainda assim a física está valendo aqui. Tranquilo, pessoal? Isso foi o nosso esclarecimento sobre as equações de dilatação térmica. Tranquilo? Valeu!